Olá, muito boa noite para todos vocês que estão aí me acompanhando. Muito tempo, não é, gente? Mas eu dei esse tempo justamente para vocês poderem aí responder com tranquilidade, né? Embora muito tempo a gente acaba esquecendo, mas esse tempo foi necessário devido a tantas dúvidas que surgiram aí, né, do assunto crenças aí, que fez aquele creque na cabecinha de muitas pessoas aí, tá? Eu espero que estejam todos bem e, melhor ainda, com o início da nossa aula. Então, essa aula, gente, vai ser um pouco completinha mais do que o de costume, né? Porque, como sempre, eu falo muito, e essa aula, então, eu vou falar bem mais, porque as dúvidas aí são, assim, em um número maior de pessoas, tá, gente? Então, eu quero que fique tudo muito claro, tudo muito bem explicado e tudo muito bem entendido por vocês aí. Por isso, a nossa aula 4, ela vai ser também a aula explicativa, né? Que eu vou explanar mais intensamente o questionário, desculpe, que foram, assim, a maior parte das dúvidas, né, que vocês tiveram. E vou dar, assim, uma leve passada na pirâmide, tá? Que tiveram também algumas dúvidas aí em relação à pirâmide, tá? Pela incompreensão aí, principalmente na questão da identidade, tá bom? Então, bora lá? Preparados aí? Preparadas? Então já pega a garrafinha de água, já pega papel, já pega a caneta, já pega o caderninho com todas as anotações que vocês fizeram aí sobre as suas crenças, para a gente poder tirar as dúvidas, responder, e quem já respondeu e pode acompanhar aí, porque talvez assim dá uma luzinha aí, o que eu coloquei que eu poderia colocar e não coloquei, né? Repetir, tá bom? Então, vem comigo. E antes de começar a nossa aula, já dê um like para mim, porque para mim é muito importante. Já compartilha, já se inscreva no canal, tá? Para você não perder nada e ative as notificações. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Então eu vou voltar, vamos lá para a nossa linda pirâmide, novamente, nessa famosa pirâmide aqui, muito retinha, muito bonita, né? Os desenhistas que tiram, né? Então vamos lá, gente, vamos recordar aqui a nossa pirâmide, né? Então, vamos começar aqui onde tem a maior parte das dúvidas, a questão da identidade de nossa pirâmide. Primeiro, vamos recordar aqui, nós estamos falando de crenças. Quais são os tipos de crenças que eu estou, né, dando nessa aula aqui? É a crença da identidade, da capacidade e do merecimento, dividida nessas 3 esferas aí. Na nossa base da pirâmide, por que a gente põe, gente? Vamos recordar? Talvez alguma coisa que eu fale aqui fique diferente da primeira aula, que, como eu já falei para vocês, eu não costumo escrever o roteiro, eu só ponho os tópicos, o resto eu falo.
espontaneamente, tá, gente? Então, uma palavra ou outra vai aí diversificar da primeira aula, mas no final é a mesma coisa, a mesma explicação, mesmo conteúdo, ok? Então, vamos lá, gente. Primeiro, na base, o que eu tenho? A identidade na minha base da pirâmide. Porque ela é a minha identificação. O que é a identidade? É quem eu sou. É o meu propósito, o que eu busco na minha vida. Quem sou eu? É a famosa pergunta como eu falei na segunda aula. Segunda, terceira. É como eu falei. É o que eu sou, é a famosa pergunta que ninguém gosta de responder, mas ela é essencial para você poder se encontrar e entender aonde estão ali infundidas as suas crenças. Então, que fique bem claro na cabecinha de vocês o que é identidade. Identidade, o famoso quem sou eu. O que eu busco? O que é o meu propósito de vida? O que eu quero deixar de mim? O que eu me represento e o que eu represento para as pessoas que estão aí ao meu redor. Tá? Então, essa é a minha identidade. Sem a gente encontrar a nossa identidade, nós não conseguimos subir a pirâmide e desenvolver. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Aí eu vou o quê, gente? Eu vou me perder. Se eu não sei quem eu sou, eu posso me misturar com a identidade do outro. Então, se eu não sei quem eu sou, qual que é o meu propósito, o que eu busco na minha vida, eu me perco. Aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou entrar na identidade do outro, que já passa por um outro estágio que aí a psicanálise explica. Tá, gente? Fica para uma próxima aula. Mas o importante aqui é vocês entenderem o que é a identidade de vocês. Vocês se encontrarem. Bom, então essa é a identidade e essa é o ser. Então, o ser é o primeiro, é minha identidade. Quem eu sou, quem eu busco ser, é a minha identidade. Eu acho que agora ficou aí claro para quem teve aí dúvida em relação aqui à nossa base, né, do tipo de crença de identidade, ok? Então vamos lá. Depois vem a nossa capacidade. O que é a capacidade do nosso tipo de crença que fica no meio da nossa pirâmide? Bom, eu já descobri quem eu sou. Eu já descobri o que é que eu busco. Eu já descobri qual é o meu propósito. O para que eu vim nesta vida. O que eu busco, o que eu pretendo, o que eu sou, o que eu me represento. Quando eu descubro isso tudo, eu venho na minha capacidade. Bom, eu descobri aqui agora. O que eu sou capaz de fazer? O que eu busco fazer da minha vida? Então, essa é o tipo de crença que fica no meio. Por quê? Porque é aqui que eu vou desenvolver tudo que eu quero.
tudo que quero fazer da minha vida. Já que eu descobri o meu propósito para que eu vim na minha vida, então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou executar o que eu sou capaz de fazer. E lá na nossa aula anterior, quando eu dei um questionário aqui, eu expliquei lá que essa crença é uma crença o quê? Perigosa. Porque através da minha identidade, eu vou buscar a minha capacidade, o que eu sou capaz de fazer. E se você, na sua identidade, lá no início da sua criação, você tem a crença que não é capaz de executar certa atividade, que você não é capaz de executar o que você busca fazer, não, eu quero isso, mas não, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer. Vai entrar em quê? Em crise. Em crise com o quê? Com a sua identidade. Aí vem a crença de capacidade. O não fazer. Eu não consigo fazer. Eu não sou capaz de fazer. Então, muitas pessoas que tiveram esta crise, elas, vamos dizer assim, bateram de frente com a capacidade. Porque a vida inteira pensaram que não fossem capazes de executar certa atividade. Por exemplo, eu dei lá um exemplo, não sou capaz de dirigir. Dei o meu exemplo, não sou capaz de nadar, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo estudar, não nasci para estudar, não nasci para cantar, para dançar, enfim. Tudo que você acha que não é capaz de fazer. Então essa é uma crença, como eu disse, perigosíssima, que leva a pessoa uma tristeza profunda. Por quê? Porque ela colocou na cabeça que não é capaz de fazer, que não é capaz de fazer, de executar aquilo que sonha, aquilo que quer, aquilo que ela buscou na sua identidade. Devido a quê, gente? A muitos fatores emocionais, psicológicos, familiares, né? Tudo é um conjunto. Né? As explicações que eu dei para isso aqui estão lá na aula. Vocês façam a gentileza de voltar. Quem ainda não está lá, tá? Voltar lá e ver a explicação para vocês, relembrarem aí o porquê que a capacidade é uma crença muito perigosa. O não capaz de fazer algo. Então é uma crença muito perigosa. Então vamos lá, continuando. É tudo aquilo que eu sou capaz de quê? De fazer, de executar. No topo da nossa pirâmide está a crença de merecimento. Eu mereço ou eu não mereço. E tudo vai subindo. Se aqui na minha identidade eu tenho um propósito, mas esse propósito eu coloquei na minha cabeça que não sou capaz de fazer, não sou capaz de executar, logo eu vou chegar à conclusão que eu não mereço o que a minha identidade é. Então, gente, vocês percebam que é um efeito cascata. Eu vou daqui para aqui, eu vou daqui para aqui. E o que muito comumente acontece? Por isso que as pessoas adoecem. Eu quero pular daqui, da minha identidade, eu quero dar um salto lá no meu tempo.
Por quê? Porque a maioria das pessoas pensam, para eu me encontrar, eu preciso ter. Para as pessoas gostarem de mim, eu preciso ter. Para que eu chegue aonde eu quero chegar, eu preciso ter. Para que eu seja uma pessoa bem visada, uma pessoa cercada de amigos, cercada de pessoas, elogiada, reconhecida, eu preciso o quê? Ter. Então, eu vou da minha identidade do ser para o ter, mas aí que mora o perigo. Por quê? Porque eu solto a parte principal. Então, se eu tenho uma identidade que eu não quero reconhecer, que eu não quero ser aquilo que eu sou, eu quero ter para chamar a atenção, é uma atitude frustrada. Por quê? Porque eu vou ser uma pessoa que eu não sou para ter aquilo que eu quero. Como eu dei os exemplos lá, eu conheci uma pessoa, vou dar um outro exemplo, eu acho que vai ser até quase o mesmo que eu dei lá na aula que a gente iniciou, os tipos de crença. Eu vou parecer uma pessoa bem-sucedida, bem relacionada, para eu impressionar a minha turma. Gente, isso acontece muito em escola, quando você entra lá, principalmente no ensino médio, você quer ficar na turminha do popular, aquela turminha que chama atenção, aquela turminha que a escola toda conhece, aquela turminha que todo mundo fala. Então, se eu não sou, gente, é só um exemplo, gente, não levem nada assim ao pé da letra, tá? É só um exemplo que eu estou dando aqui. Vamos supor que você é uma pessoa muito simples, mas que a turminha da sua sala é aquela turminha snob, mas que chama atenção, é muito popular, tem vários colegas e você quer se enturmar. Então você vai fazer o quê? Não, eu vou ser igual àquela pessoa ali, eu vou ser snob, eu vou criticar todo mundo, porque aquela turminha ali é a turma que chama atenção. Tá? Eu não estou falando para citar, vamos dizer assim, alguma coisa indevida, que eu estou dando um exemplo, que é o que mais acontece, tá, gente? Não estou citando nome, não estou citando escola, tá? É só um exemplo que eu estou dando, que é o que mais a gente vê. E mais a gente vê até filmes, séries, né? Então é um exemplo bem básico aqui para vocês poderem entender. Então, para eu ficar nessa turminha do bambambam, eu preciso o quê? Me enturmar. E para eu enturmar, eu preciso do quê? Ser igual essas pessoas são. Então, eu vou me tornar aquelas pessoas, quer dizer, eu vou sair da minha identidade, do que eu sou, para ter o quê? Amigos, reconhecimento, colegas, para ser popular, para chamar a atenção. Bom, outra coisa, outro exemplo, bens materiais. Não, eu preciso, para eu chamar a atenção de alguém, eu preciso ter status, né? Isso acontece muito em profissão. Às vezes o que? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou ser um médico, mas eu não tenho vocação. Mas por quê? Porque o médico tem status.
Se eu falar que eu sou médico, as pessoas vão me valorizar mais. Eu estou dando um exemplo aleatório mais uma vez, tá, gente? Então eu vou ser aquilo que eu não quero, porque eu sei que eu vou ter o quê? Atenção, eu vou ter status. Eu vou comprar um carro do ano, porque assim eu vou chamar a atenção, nem que eu me sufoque, deixe de comer para pagar o carro, mas eu vou ter para chamar a atenção, porque eu preciso ter um carro, né, da última geração, para eu poder chamar a atenção. Tá? Então, são exemplos aqui básicos para que vocês possam entender tranquilamente o que é e representa a nossa pirâmide no tipo de crenças. Ok? Eu acho que aqui deu para clarear mais um pouquinho, entendeu? Então agora vocês já entenderam que eu voltei na nossa pirâmide para a gente poder novamente recapitular, né, o que foi passado. Aí agora sim eu vou passar aqui para o questionário para a gente tirar aí, né, todas as dúvidas que ficaram e que eu recebi. Então vamos lá, gente. E de acordo com o que foi explicado, passado, principalmente da nossa pirâmide, agora nós vamos aqui recapitular o nosso questionário. Ok? Então vamos lá. Eu pedi para que vocês fizessem, né, essa atividade em relação às crenças que vocês conseguiram identificar. O que vai acontecer? Quem não conseguiu identificar a crença que tem, vocês vão fazer o seguinte: de acordo com o que eu expliquei agora, vocês vão buscar, né? Vocês vão buscar aí o que vocês querem muito fazer e que vocês não conseguem executar, tá? Então, através deste questionamento, vamos dizer assim, que vocês fizeram por vocês mesmos, vocês vão responder aqui. Eu estou falando desta maneira para ficar mais fácil de entender, porque às vezes, gente, vocês têm uma crença, mas aquilo está tão guardadinho, tão ali quietinho dentro da normalidade, porque você cresceu desse jeito, então aquilo para você não representa uma crença, tá? Então, eu estou falando dessa maneira mais prática de vocês virem aí, para vocês poderem executar, tá? A tarefa aqui, a atividade, né, que foi proposta. Então, vamos lá? Como eu adquiri? Como eu adquiri essa crença? Hoje que eu já sou um adulto, um adolescente também é capaz de identificar ali, né, através da nossa percepção da pirâmide ali, através da explicação aqui, eu consigo identificar alguma coisa que está uma crença aí em mim. Por exemplo, eu não nasci para jogar bola. Eu não nasci para cantar, eu não nasci para dançar, eu não nasci para aprender o inglês, eu não nasci para aprender outra língua, eu não nasci para fazer isso. É o que você vira aí que vai identificar uma crença. É o eu não consigo, o eu não posso. Bom?
Então, aqui, como eu adquiri? Geralmente, a gente adquire as nossas crenças com os nossos cuidadores, como eu falei também nas aulas anteriores aí. Tá? Porque é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde criança. A gente ouviu, viu, sentiu com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos irmãos, né, gente? Que antigamente, quando se tinham muitos filhos, o que acontecia? Os maiores olhavam os menores. Então, os maiores aprenderam com os cuidadores, vou falar os cuidadores, porque não são só os pais, aprenderam aquilo ali e eles vão passando o quê? Na hora que cuida do irmãozinho lá, ele vai também passar para o irmãozinho aquilo que o quê? Aquilo que ele aprendeu, né? E nisso, o que acontece? As crenças vão passando de pai para filho, de irmão para irmão e por aí, tá bom? Então, como eu adquiri? Eu tenho esta crença até hoje. Você tem, por exemplo, eu tenho certeza que eu não consigo aprender a dirigir. É uma crença. Eu não consigo aprender a dirigir. É uma crença que eu... Então, você tem essa crença até hoje, eu já saiu dela. Se sim ou se não, você vai responder. Sim, eu tenho. Por quê? Não, eu tenho. Por quê? Ok? Como me comporto com estas crenças? Qual é o meu comportamento com essa crença? Então, vamos continuar lá. Eu dei um exemplo na aula anterior que eu não era capaz de fazer um curso. Nossa, até eu estou tendo que voltar lá na aula, gente, para ver o exemplo que tem, a cabeça está ficando esquecida. Mas aí, vamos continuar com esse exemplo aqui do dirigir. Como eu sei e me comporto que eu tenho essa crença? Quando eu vejo um carro ali que alguém comenta comigo assim, vamos dirigir? Não, porque eu não consigo, não, eu sei que eu não consigo, então eu sei que eu tenho esta crença até hoje, ok? Então, pergunta 5. Gente, eu estou andando rapidinho, porque aqui ficou claro, né? Ficou claro e para vocês identificarem, ok? Então, aqui, como eu me comporto, foi aqui eu acabei de falar, aqui, se ainda existir, me ajuda ou me atrapalha? Gente, importantíssima essa identificação. Porque, como eu disse para vocês, aqui nós estamos no campo do comportamento. Olha só, por que eu falei com vocês que eu não posso falar sobre comportamento sem falar das crenças e dos valores, tá, gente? Então, a explicação é porque tudo envolve o comportamento de acordo com as crenças, tá, gente? Então, uma coisa puxa a outra. Por isso que eu não quis começar já do comportamento, para vocês poderem entender lá atrás, antes do comportamento, por que você tem esse tipo de comportamento, ok? Então, aqui, esse comportamento que eu tenho, essa crença, quer dizer, perdão, que eu tenho, que eu não consigo dirigir, porque eu não sou capaz de aprender, ela me atrapalha ou me ajuda? Quer dizer, eu não dirigir me ajuda demais, né? Eu não dirigir me atrapalha demais.
Como que é para você aí essa crença? Como que é? Mais te ajuda? Mais te atrapalha? Tá? Então, vamos lá. Nossa perguntinha número 6. Por quê? Aí vocês vão me responder aqui. Por quê? Por quê? Te atrapalha? Por quê? Em que sentido? Como que você enxerga que está te atrapalhando? Te ajuda? Por quê? Em qual sentido? Como que você consegue enxergar que está te ajudando? Ok? Gente, lembrando que é só um exemplo, tá? Se vocês também, alguém aí tem esse tipo de crença, ok. Mas quem não tiver, é só um exemplo, tá? Como me sinto com esta crença? Eu acho que eu já até falei. Né? Como eu me sinto? Eu me sinto tranquila, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto desconfortável, eu tenho raiva de ter isso, eu queria ser diferente. Como que é para você? Aí você vai explicar aqui. Gente, lembrando também, por isso que fica complicado, cada hora eu lembro de uma coisa, mas é para ajudar vocês. Lembrando também que a gente tem mais de uma da gente. A gente não tem só uma crença. Nós vamos trabalhar as crenças a vida inteira. Mais uma vez eu falo, nós não somos seres perfeitos, somos imperfeitos e vamos trabalhar até morrer e ainda assim não chegaremos a 100% em nada, tá, gente? A vida nossa inteira é um aprendizado, como eu sempre falo. E quem fala, quem aí pensa que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, que não tem nada, que é 100% em tudo, é o primeiro da filinha lá a começar a aprender, começar do zero, tá, gente? Desculpa o puxão de orelha, tá? Mas de vez em quando a gente precisa de um tratamento chato, tá? Então vamos lá, meus queridos, aqui ó, como me sinto com essa crença, né, o que eu acabei de explicar. Se tenho consciência, por que não modifico ou excluo? É o que eu sempre falo com vocês, gente. Falei nessa aula aqui e vou repetir. Uma coisa é quando eu tenho e não sei que tenho. Outra coisa é quando eu sei que eu tenho e não faço nada. Então, se eu não sei que eu tenho, é sinal que ela não chegou aonde? A minha consciência está lá na minha parte inconsciente. E como eu estou repetindo de novo para vocês, a nossa parte inconsciente é maior do que a nossa parte consciente. Então, quando eu não tenho consciência daquelas crenças que eu tenho, eu não tenho como modificar ou excluir se está me atrapalhando. Ok? É o que eu falei com vocês também. Se para mim aquilo ali, eu cresci com aquilo ali, para mim se tornou normal. Então eu não tenho a consciência que eu tenho. Então se eu cresci com a falta de capacidade na minha cabeça, vamos dizer assim, que eu não tenho capacidade de aprender a dirigir, aquilo para mim se tornou normal. Vai se tornar anormal para mim à medida que aquilo ali for chegando à minha consciência. Com o que, gente? Com o aprendizado. Justamente o que nós estamos fazendo aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, quando eu sei que aquela crença
está me atrapalhando, quer dizer, no nosso exemplo, que eu não sei dirigir, está me atrapalhando, está me atrasando a vida. Ela chegou na minha parte consciente. Então, se ela chegou na minha parte consciente, eu tenho que fazer o quê? Ou eu modifico, ou eu excluo na minha vida. Então, uma coisa é você ter e não saber. Uma coisa é você saber que tem e não fazer nada. Então, é o famoso, agora você sabe que você tem, então você sabe que você sabe, mas não toma nenhuma atitude a respeito. Então, essa é a última perguntinha do nosso questionário. Então, gente, última pergunta, porém a mais importante. Por quê? Porque, como eu fiz aqui, quando chega a nossa consciência, nós temos que o quê? Agir. Então, pede uma ação. Tá? Agora, quando você tem essa consciência que você tem aquela crença ali, mas você não consegue sair do lugar. Eu sei que eu tenho, mas eu não sei como eu vou agir. Tá? Eu não tenho um apoio psicológico, emocional, para eu agir. Então, eu tenho o quê? Um bloqueio na minha ação. Então, eu sei que eu tenho essa consciência, mas eu não consigo sair do lugar. Vocês já ouviram essa frase? Eu não consigo sair do lugar, eu simplesmente parei e fiquei estagnada ali. Por quê? Porque a pessoa precisa de quê? De ajuda. A pessoa precisa de quê? De aprendizado para poder o quê? Enfrentar. E aí vai fazer o quê? Buscar a identidade. Eis aí a questão. Quando há um bloqueio nas suas atitudes que você conscientizou que tem, mas você não consegue sair do lugar. Você quer melhorar, mas você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você perdeu o foco, não digo tudo. Tem pessoas que perdem o foco, né? Tem pessoas que perdem parcialmente a sua identidade. Daí, meus queridos alunos, futuros alunos, minha audiência, aqui estão envolvidos todos os nossos comportamentos. O que somos, o que buscamos, o que queremos, qual o nosso propósito, que envolve a nossa identidade, ele é, vamos dizer assim, ele é a nossa ponte para a nossa jornada de vida. E quando esta base, esse início da nossa vida, do nosso entendimento que nós temos, passou ali a fase de criança, vai chegando ali a fase da pré-adolescência, adolescência, do jovem, que já começa a conscientizar. Eu sou assim, assim, assado, eu não sou assim, assim, assado, fulano é assim, ciclano é de um jeito, eu represento isso para uma pessoa, represento aquilo para uma pessoa, através dessa busca, né, desse turbilhão de perguntas que a gente vai aí tentando se encontrar. E quando você tem esse turbilhão de perguntas e não tem respostas, né? O que acontece na maioria das vezes, a gente se pergunta, principalmente quando está passando, né, gente? A fase de transição é muito difícil. A fase de transição de criança para pré-adolescente é muito complicada.
e da pré-adolescência para a adolescência também, e da adolescência para a vida jovem. Nossa, gente, a gente não sabe qual que é, assim, a fase mais crítica que a gente tem. Por quê? Cada fase você tem um tipo de aprendizado, você tem um tipo de dúvida. Quando você sai da fase de criança para a adolescência, principalmente na hora de sair, né, meninada? Que vocês viram para os pais e falam assim, eu vou sair porque eu já tenho 11, já tenho 12, já tenho 13, já posso sair sozinho, já sei como eu saio, já sei como eu volto para casa, já sei me comportar, ótimo. Não, você não vai sair porque você não tem idade para ficar até tal hora de noite. Tá? Aí, quando você está em casa, você está lá com o seu quarto desarrumado, sua cama desarrumada, vai lá, lava o copo, aí você fala que não vai lavar o copo, que não vai fazer, porque você ainda é criança, aí o seu pai ou a sua mãe fala assim, você faz isso porque você não é mais criança. Aí o que vira na cabecinha? Não, eu sou criança para isso, mas para aquilo ali eu já não sou. O que está acontecendo? Eu sou ou eu não sou. Né? Então é a fase mesmo da dúvida. Né? Para umas coisas eu sou, para outras eu não sou, para outras eu já sou adulto, já posso responder. Para umas já sou criança, eu não tenho maturidade, por aí vai. Né, gente? Então, toda fase é um turbilhão de perguntas. Né? Por isto, o nosso comportamento. Uns aceitam isso melhor, outros têm um pouco de dificuldade, outros não aceitam de maneira nenhuma. Então, tem uma dificuldade enorme de aceitação. Não é que aquela pessoa seja, entre aspas, burra, não é que aquela pessoa seja ruim demais, não é que aquela pessoa seja ignorante demais. Lógico que tem, gente, todos esses nomes incluídos que a gente tem o costume de falar. Mas é porque não aprendeu. Então, se eu não aprendo, eu não sei aplicar. Tá? Então, quando a pessoa ela já vai crescendo com aquilo ali, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Síndrome da Gabriela, como a gente na psicanálise também chama, é a famosa pessoa que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Né? Então, é aquela pessoa que pode aprender algum dia? Pode. Modificar o seu modo de pensar. Né? Então, tudo isto daqui envolve desde o seu nascimento, crescimento, até agora, até a maturidade, até a unidade avançada. Por quê? Porque tem pessoas que têm crenças, não conscientizam que têm, não querem aceitar que têm e continuam com aquilo. Tá? E também não querem aprender a mudar. Tá? Porque a mudança, ela só é possível se eu quiser mudar. Que ninguém muda ninguém. Comportamento é individual. Eu tenho o meu comportamento, você tem o seu, fulano tem o meu. Tá? E se eu não conscientizar aquele tipo de crença, aquele tipo de comportamento, né, aquele tipo de crença que me leva àquele tipo de comportamento, ninguém te manda. Ninguém pode fazer nada para você. Então, quem pode fazer alguma coisa para você é você mesmo. Tudo bem? Eu acho que agora ficou tudo muito esclarecido. Então, na segunda parte da nossa aula 4, porque esta aqui foi a primeira parte, tá, gente? Esta daqui foi a primeira parte da nossa aula, tá?
Então, a segunda parte, nós voltaremos já entrando nos valores, o esperado valor na nossa vida, tá bom? Lógico que eu não vou deixar de falar de crença, porque uma coisa leva a outra, mas nós teremos um aprofundamento maior na nossa parte de valores. Tudo bem? Tranquilo? Para a próxima aula, agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui, que tiveram paciência para o meu falatório. Aguardo vocês na próxima aula. E lembrando que quem não assistiu às aulas anteriores, favor voltar e assistir para que vocês façam um proveito assim, bem aí, vamos dizer assim, 100% desse nosso aprendizado, que é muito bom a gente aprender, né, gente? Eu adoro aprender e aprendo cada vez mais, né? Passando para vocês e também de vocês para mim, porque eu aprendo com vocês também, a cada pergunta que vocês fazem, a cada dúvida que vocês têm, porque eu sempre falo, se me fazem uma pergunta, né, se vocês me fazem uma determinada pergunta no ar, e eu não sei responder, porque eu não sei tudo, gente, a vida é um eterno aprendizado, para mim também é, né? Eu busco, eu pesquiso, eu aprendo para passar para vocês também, tá bom? Então, gratidão enorme para vocês que me acompanharam, que estão me acompanhando, a minha audiência, que acompanha o meu trabalho, tá? Eu agradeço de coração a todos vocês e peço que continuem acompanhando, continuem buscando aí o aprendizado, a evolução. E quem quer fazer parte dessa evolução comigo, vem comigo. Se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. Me acompanhe nas redes sociais. Ok? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, para quem acredita nele, para quem tem a sua fé no Criador, ou seja, que fé você tem, mas que você agarre a uma, porque nos faz muita falta. Uma boa noite para vocês, gratidão e até a segunda parte da nossa aula da série Comportamento.